Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança e também pela internet. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra e nós estamos estudando o livro de Isaías. E antes de estudar o capítulo de hoje, que é o capítulo 15, eu quero convidá-lo para que a gente faça uma breve oração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, dá-nos sabedoria para entender a Tua Palavra. Mais uma vez nós pedimos, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bem, é uma alegria e é um privilégio estudar o livro de Isaías. Isaías tem profundas lições para todos nós. E eu costumo dizer que cada capítulo da Bíblia, ele traz lições impressionantes para a gente. Quando nós oramos e abrimos a Bíblia, nós somos transformados por ela. Mas algumas pessoas, ao ler alguns capítulos, como por exemplo o capítulo 15, nós temos visto aqui uma série de profecias contra as nações, capítulo 13, 14, e o 15 está dentro desse contexto de profecia contra as nações. Alguns perguntam assim, mas que lição espiritual eu posso aprender lendo o capítulo 15, por exemplo, de Isaías? Há algumas interessantes. Vamos analisar alguns detalhes? Então vamos lá. O versículo 1, por exemplo, ele começa dizendo, sentença contra Moabe. Certamente, numa noite, foi assolada Ar de Moabe e ela será destruída. A palavra Ar, ela significa cidade. Então está se referindo aqui à cidade de Moabe. No versículo 2, diz o seguinte, sobe-se ao templo e a Dibon. Dibon era também um local que ficou muito conhecido porque ali foi encontrada nessa cidade, nesse local, a pedra moabita em 1868. Essa pedra moabita continha um pouco da história, contava um pouquinho da história. Por exemplo, ali nessa pedra moabita, o rei Mexa, ele se vangloriava, ou se vangloria, de ele ter matado 7.000 homens, mulheres e crianças e os oferecido ao seu Deus. Ou seja, o fato de aparecer ali a palavra Dibon, no versículo 2, leva-nos a entender que essa sentença de Deus contra este povo era uma sentença contra um povo muito corrupto, um povo muito mau, um povo que estava longe de seguir os princípios de amor e misericórdia, que são os princípios do Senhor. Obviamente que aqui nós encontramos a expressão sentença contra, logo no início do capítulo 15, né? Quando nós encontramos na Bíblia essa expressão sentença contra, por trás dela vem várias lições para a gente. E eu queria destacar com você algumas dessas lições. Vamos lá, então. A primeira lição que vem por trás, nas entrelinhas ou no background desta expressão sentença contra. A primeira lição, Deus sabe de todas as coisas. Não somos nós quem julgamos. É Ele quem julga e Ele conhece o coração das pessoas. Ele sabe o que vai no profundo de cada ser. E por isso só Ele pode aplicar o juízo. A segunda grande lição que entendemos quando lemos a expressão sentença contra é de que Deus é justo. Deus quer salvar a todos, mas Ele não inocenta o culpado. A terceira expressão que nós lemos aqui, a terceira lição que nós podemos ler através dessa expressão sentença contra, é que Deus dá oportunidade. Isso mesmo. Todas as vezes que há uma sentença contra uma nação na Bíblia Sagrada, é Deus dando oportunidade de arrependimento. Você lembra, por exemplo, de Nínive, quando Jonas disse que aquela cidade seria destruída? E no final o povo se arrependeu, todos os líderes se arrependeram, a população da cidade se arrependeu e Nínive não foi destruída. O que eu estou mencionando aqui é que Deus anuncia para dar oportunidade de arrependimento. Outra lição que nós aprendemos através desta expressão é de que de Deus não se zomba. O que nós plantamos, isso nós colheremos.
Uma quinta lição que nós aprendemos também, que vem por trás da expressão sentença contra, é de que Deus sempre nos adverte. Nesse caso, Deus advertiu as nações através dos profetas. Nesse caso, mais especificamente, o profeta Isaías. Então, Deus anuncia, Deus fala o que vai acontecer, porque Deus ama a cada um de seus filhos. Ainda no capítulo 15, eu destaco aqui o versículo 5. O versículo 5 diz assim: o meu coração clama por causa de Moabe, cujos fugitivos vão até Zoar, no ovelha de 3 anos, vão chorando pela subida de Luite, no caminho de Oronaim, levando grito de desespero. O início do verso, o profeta, apresentando a voz de Deus, diz: o meu coração clama, clama. Ou seja, o que o texto está apresentando aqui, querido amigo, é o seguinte: de que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte daquele que vai ser destruído. Na verdade, Ele gostaria que todos se arrependessem e fossem salvos. Outro detalhe: Deus orientou a cada um de nós, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 44, para que nós pudéssemos clamar no sentido de orar pelos inimigos, pelos ímpios, ou por aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor. Por exemplo, Mateus 5, versículo 44, aqui já são palavras de Jesus Cristo, nós lemos o seguinte, vamos ler ali. Mateus capítulo 5, verso 44, diz a palavra de Deus assim. Vamos ler juntos? Diz o Senhor. Vou ler a partir do verso 38. Vistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. Depois o 43. Ouviste o que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, esse clamor pelos ímpios, né, ele deve fazer parte da nossa natureza também. Mas não é fácil. Você orar pelos que nos perseguem, pelos inimigos, não é fácil. Voltar à outra face, não é fácil. Somente quem tem o Espírito de Cristo consegue desenvolver o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a longanimidade, o domínio próprio. Então, ao ler Isaías capítulo 15 e o versículo 5, quando eu parei nesse verso, ele falou muito ao meu coração. Lembrei-me de Mateus e comecei a pensar, Senhor, derrama sobre mim o fruto do Espírito, que eu possa ter domínio próprio, que eu possa amar mais as pessoas, que eu possa orar, inclusive por aqueles que talvez não gostem de mim. E esse é um sentimento que deveria fazer parte de todos os cristãos. Um sentimento de amor, de altruísmo, e não simplesmente o sentimento de egoísmo. Quantas mensagens interessantes numa mensagem de juízo, não é mesmo? Isaías capítulo 15. Mas eu ainda destaquei outro verso aqui, o verso 8. O verso 8 diz assim, ó, o pranto rodeia os limites de Moabe, rodeia os limites de Moabe, até Eglaim chega o seu clamor, e ainda até Beer-Elim, o seu lamento. Porque as águas de Dimon, verso 9, estão cheias de sangue. Por isso o pranto rodeia os limites. Cheio de sangue. Então, o que o texto está apresentando para mim é o seguinte, que o pranto rodeia os que abandonam o Senhor. E isso é triste. Porque quem abandona o Senhor pensando que terá liberdade, encontra escravidão. Quem abandona Deus em busca de felicidade, encontrará desilusão e tristeza. Quem abandona Deus em busca de fazer o que quer, fará o que os outros querem, o que as drogas querem, o que os vícios querem. Portanto, querido amigo, o pranto rodeia os que abandonam o Senhor. Rodeava os limites de Moabe, porque andavam longe dos princípios bíblicos. Mas ele pode rodear a vida daqueles que hoje se afastarem dos caminhos do Senhor também. Então, a alegria e a felicidade vêm àqueles que seguem ao Senhor, mas a tristeza e o pranto
vem para aqueles que abandonam a Deus. E aqui eu só queria fazer uma observação, abrir um parênteses, que é o seguinte: não quer dizer que se você andar nos caminhos de Deus, você sempre terá alegria. Você também pode ter tristezas, também pode andar pelo vale da sombra da morte. Mas a diferença é que aquele que segue ao Senhor, ele, apesar dos problemas, terá paz. Ele, apesar das lutas, terá a proteção de Deus. Ele, apesar das dificuldades, terá esperança. Ele, apesar de andar sofrendo por causa de uma doença, terá a segurança de que Deus está do seu lado. Então vale a pena ouvir a voz de Deus. Vale a pena hoje arrepender-se dos pecados e entregar a vida ao Senhor. Vale a pena hoje nós orarmos juntos. Que tal? Vamos orar juntos? Eu vou colocar aqui a mão sobre a Bíblia e orar por você agora, para que Deus te abençoe, para que Deus te guarde, para que Deus te abençoe. Vamos fazer isso? Se você tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e vamos orar juntos. Bondoso Deus e Pai, eu estou junto com meus amigos nesse momento, orando, lendo a Tua Palavra a cada dia. E nesse momento, de maneira especial, estamos com a mão sobre a Bíblia, clamando o poder do Espírito Santo sobre nós. Nós ouvimos a sentença contra Moabe hoje, uma sentença de destruição, mas por trás dessa sentença nós temos aqui um chamado ao arrependimento, um chamado à conversão, um chamado à entrega, um chamado a uma dedicação ao Senhor. Por isso agora quero pedir ao Pai de maneira muito especial, perdoa os nossos pecados, derrama o fruto do Espírito sobre a nossa vida e limpa-nos com Teu Santo Espírito. Abençoa Teus filhos, abençoa a mim também e que juntos possamos nos preparar para a gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço a Tua bênção, ó Pai, pois agradeço no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, que Deus te guarde e lembre-se, seja revivado por Sua palavra.